Olá amigos da usinagem, um grande abraço a todos. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo em parceria com meu amigo Aleph, do canal Mauá Usinagem. O Aleph eu já acompanho há algum tempo, desde os primeiros vídeos que ele postava. Ele tem um conteúdo muito bom aí no seu canal, do mundo aí da usinagem, onde ele traz um conteúdo mais prático, mostrando o dia a dia, a usinagem em máquina. O Aleph tem a oficina dele aí, onde tem torno CNC, torno convencional, fresa convencional, serra. Recentemente fez a aquisição de mais um CNC, está até se mudando aí já para um lugar maior, mudando de cidade. E um tempo atrás eu entrei em contato com ele e a gente fez essa parceria aí, de fazer algo em conjunto. E passou um tempo e acabou surgindo então a oportunidade. Não é a ideia inicial que a gente tinha, mas apareceu isso aqui e ele entrou em contato comigo, perguntou se eu queria e eu aceitei. Então apareceu um serviço para ele, são 3 peças, 2 bem parecidas, uma um pouquinho diferente, para eu fazer então a programação dessas peças e ele então botar em máquina e executar o serviço, que é para um cliente. E já aproveitando esse serviço, ele também já ia aproveitar para testar umas ferramentas novas de um parceiro aí, de uma parceria que ele está fazendo, e ele já queria testar as ferramentas aí e gravar um vídeo em cima dessa usinagem aí, falando da ferramenta e já aproveitando e fazer a parceria aí comigo. Então ele mandou para mim a princípio um esboço das peças que ele queria fazer com as medidas, né? Mandou uma foto da peça de amostra, aí eu pedi as medidas, ele passou para mim, então eu passei a peça para 2D, desenho em 2D, mandei para ele confirmar para ver como é que estava. Dando tudo ok, aí transferi ela para 3D e mandei para ele para ver a questão dos acabamentos, né? Se a peça ia ter raios ou chanfros. Aí passou para mim que ia ser chanfros. Então fiz aí o acabamento da peça, mandei para ele e ele deu o ok. Então peça modelada, executada. Então fazer a programação em CAM. Então, começando com a medida do bruto, então ele passou para mim que a peça ia ter 5 milímetros de material para tirar, então eu acabei deixando 2,5 milímetros para cada lado, e um sobremetal de 82. É uma peça com 82 por 55, 2 peças com esse mesmo material, e uma peça com 77 por 55. Então feito isso, com essas medidas em mãos e com o ok do Aleph, então fiz a execução da peça. Então primeiramente o processo é em 2 etapas. Conversando com ele, ele me passou as ferramentas que ele queria usar, que no caso era uma TNMG, tanto externa quanto interna, e uma broca T-Max, diâmetro de 27 para fazer o furo. Então no primeiro processo, ou primeiro lado da peça, eu executei o faceamento da peça e o desbaste externo e fiz a furação. Como ele está usando uma ferramenta TNMG, que não é uma ferramenta mais adequada para fazer faceamento, não que ela não dê para fazer, mas ela não consegue tirar muito material, então eu dei mais passes e tirei em torno aí de 5 décimos por passada. Como é um programa que ele queria testar a ferramenta, onde ele ia mexer com dados de corte, AP, então deixei um programa bem compacto para ele poder mexer e ficar o mais fácil possível, para ele poder estar executando aí as alterações, para ele estar vendo como a ferramenta se comportava. Então eu usei ciclos, tanto no faceamento quanto no desbaste.
Então nesse primeiro processo então fiz aí a parte do bruto, posicionei a questão de castanha, e me informei com ele certinho o que ele tinha de castanha, quanto que ela ia poder prender, enfim. Com essas informações, então eu executei o programa em cima das informações que ele me passou. O torno que ele vai usar é um torno index, comando fanuc. Então, tá aí então a máquina, o index. Então a peça aí para fazer a programação da primeira etapa. Então aqui na simulação eu vou fazer então a parte de faceamento, torneamento externo e a furação. Então aqui os movimentos para dar usinagem. Então uma TNMG faceando, aí a broca Tmax fazendo a furação. Então está aí a primeira etapa, um processo simples de usinagem, e o Aleph então botou essa parte em prática lá na máquina dele. Embaixo aqui do vídeo vou deixar a descrição do link lá do canal dele para vocês estarem acompanhando depois o processo lá em máquina, para vocês verem a máquina trabalhando, executando este processo. Então aqui com o programa pronto, então aqui o cabeçalho da peça, a peça botei como peça 1, são 3 peças, botei peça 1, a outra peça 2 e a outra peça 3. Então aqui o tempo estimado da usinagem, as configurações então do cabeçalho que ele usa lá no torno index, a ferramenta que ele usou. Então aqui eu botei o ciclo de faceamento, o G75, para facilitar caso ele precisar alterar alguma coisa, ficar mais prático. Aqui nessa peça eu botei ela tirar 6 décimos por passada, e a furação com a broca Tmax usando o ciclo G83. Furação contínua, como ele tinha refrigeração interna, então não precisou fazer o ciclo pica-pau, podia ser feito furo contínuo, assim ganhando tempo. Então tá aí a primeira etapa da peça. E agora aqui então, no lado 2, com a peça já em máquina, presa na castanha, então o processo 2 para ser executado. Então tá aí a parte interna, é uma peça com um cone interno e um rebaixo. Ele vai usar a mesma ferramenta externa TNMG, e agora aqui para o segundo lado ele vai usar uma TNMG haste de 18 mm, onde eu optei por passes um pouco menores, como a haste não é tão reforçada, e depois ali ele vai fazer as alterações para ele ver como é que se comporta a ferramenta, ou melhor, o inserto, né? Achando onde ela tem o melhor rendimento. Então nesse caso aqui eu vou usar o ciclo G71 para fazer esse segundo lado, e o G75 a parte de faceamento, para deixar o programa bem compacto para o Aleph lá então poder fazer as alterações, no caso ali, como ele está testando ferramenta, então para ele estar mexendo no programa da melhor forma possível, deixando o programa bem otimizado para facilitar para ele essa questão. Então, feitas as configurações, vou lá em simulação, então para a gente ver como é que vai ficar essa segunda etapa. Então ali a primeira usinagem já pronta, aparecendo aqui, faltando agora fazer o segundo lado da peça. Então vamos fazer a simulação aqui então, faceamento de novo, a TNMG tirando 6 décimos por passada aí para facilitar, fazendo o acabamento então externo, e agora aqui a usinagem interna. Com a ferramenta com haste de 18 mm. Lembrando que essa ferramenta faz
todo o desbaste e depois ela, com a mesma ferramenta, é feito o acabamento, tá? Então aí fazendo o rebaixo maior, dando várias passadas, e depois da mesma ferramenta vem e faz o acabamento da peça. Então tá aí a execução do segundo lado no torno Index MC200 comando FANUC. Então aqui com o programa já aberto, tempo estimado desse processo 2 minutos e 24 segundos, cabeçalho do programa, ferramenta externa, uma TNMG, usando o ciclo G71 para o faceamento, e na parte de desbaste interno usando o ciclo G71. Então ficando um programa bem compacto, tá? Facilitando assim para alterações caso necessário. Então essa parte aí de programação sendo feita no CAN, e agora lá no canal do Aleph ele vai postar a parte de usinagem feita em máquina num torno Index, onde você vai poder ver como é que ficou esta usinagem. Agradeço aí pela oportunidade, espero que tenham gostado. Abaixo está o link aí do canal do Aleph, deixe aí os comentários aí se gostaram ou não, dê um like aí e curtam o vídeo aí que é bem legal, bem bacana aí, em parceria com o nosso amigo Aleph.